Olá, eu sou Roberto Puls, acadêmico de Direito da Exucre, e vou estar aqui discorrendo nos próximos minutos a respeito do o que é o direito do trabalho. Hoje a gente tem um compilado de leis que nós acadêmicos usamos muito, que é o nosso querido Vade-Mecum, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim, tudo organizadinho, bonitinho, direitinho, que a gente pudesse chegar ali, olhar e entender, ó, meu direito é esse, meu dever é esse, meu direito é esse, meu dever é esse. Nem sempre foi assim. Então a gente vai estar discorrendo aqui um pouco a respeito do direito do trabalho ao longo do tempo, desde os primórdios até hoje em dia, certo? Então vamos lá. Do ponto de vista histórico e etimológico, a palavra trabalho decorre de algo desagradável, pensem bem, de algo desagradável como dor, castigo, tortura, sofrimento. O termo trabalho, ele tem origem do latim tripalium, espécie de instrumento de tortura, vejam só, espécie de instrumento de tortura que pesava sobre os animais. Os nobres, os senhores feudais, os vencedores, eles não trabalhavam, pois consideravam o trabalho uma espécie de castigo. Com o passar do tempo foram surgindo variações como tripaliare, trabalhar, significa trabalhar, né? Trepalium, que era um cavalete de 3 paus usado para aplicar ferraduras em cavalos. Entretanto, é importante destacar que se no passado o trabalho tinha a conotação de tortura, atualmente significa toda energia física e intelectual empregada pelo homem com a finalidade produtiva. Todavia, nem toda atividade humana produtiva constitui objeto de direito do trabalho, pois somente a atividade feita em favor de terceiros ao nosso estudo e não a energia despedida para si próprio. Interessante, né? Trabalho pressupõe ação, emissão de energia, despendimento de energia humana, física e mental, com o objetivo de atingir um resultado. Para que possamos melhor compreender o real verdadeiro do significado direito do trabalho, precisamos lembrar que todos os direitos hoje existentes não surgiram de imediato. Isto é, não foram como presente dado pelos deuses, mas sim fruto de incessantes lutas dos trabalhadores ao longo dos últimos milênios, para que hoje pudéssemos ter tudo compiladinho, bonitinho ali no Vade-Mecum, como já mostrei anteriormente, e elas se renovam praticamente todos os meses, todos os dias há atualizações, então hoje está tudo lindo, bonito e maravilhoso, mas nem sempre foi assim. A história nos mostra, a história nos diz, e assim conforme tenho dito anteriormente, inicialmente a ideia trabalho estava vinculada a algo ruim, muito ruim, com o tipo de castigo. Isso não se dá por menos se formos analisar o processo histórico, que é o que faremos aí agora, certo? Vamos ali para a sociedade, só para a gente ter uma ideia, na sociedade pré-industrial. De início, podemos destacar 3 grandes espécies de atividades que marcaram a história e foram, de certo modo, responsáveis pelo surgimento da noção de trabalho, que hoje em dia temos, que são escravidão, servidão e corporações de ofício. Vamos discorrer um pouco a respeito de cada uma, certo? Escravidão. Na antiguidade, a escravidão era tida como algo justo e necessário. Vejam só, na antiguidade a escravidão era tida como algo justo e necessário. Em outras palavras, para ser culto e respeitado, era necessário que o indivíduo fosse rico e ocioso. Pensem bem, rico e ocioso. E para isso, precisaria ser senhor de escravos, porque alguém tem que fazer alguma coisa para alguém. Então, que os escravos façam. É o que eles pensavam na época. A escravidão, como sistema social, apresenta seres ou indivíduos divididos em 2 classes. Os senhores, que eram os donos dos escravos, e os escravos, visto como coisas, objetos de troca, enfim, eu tenho 2 escravos, troco por ti por 3, tenho 2 mulheres escravas, eu troco por um escravo forte que eu preciso para determinada área. Então, assim, eram objetos de troca, como hoje a gente troca muita coisa, eles trocavam escravos na antiguidade.
observação, muito interessante isso. A escravidão existiu tanto na antiguidade, na Idade Média, como no período medieval. Mas, trazendo um pouquinho a coisa para a nossa época, hoje, se nós formos analisar friamente, a gente vai ver que hoje existem ainda pessoas vivendo em semi-escravidão ou escravidão total. Ora mais ora, algum telejornal, alguma rede social denuncia. E sempre que virmos isso, vamos denunciar, porque a gente vive hoje no século XXI e não é admissível, ou seja, é inadmissível hoje que em pleno século XXI a gente ainda tenha pessoas que vivam num período ou num sistema de escravidão, certo? E aí um segundo ponto seria a servidão. Na Idade Média, teve início aí pelo século V, mais ou menos, mais precisamente no período feudal, houve uma evolução muito grande do trabalho humano, deixou de ser escravo para ser servil. Não muito diferente, porque o senhor dos escravos, ele não queria ter toda aquela responsabilidade, então começaram a haver algumas modificações. Então, ao invés do cidadão ser um escravo, ele era um servil do seu senhor, que tinha lá um determinado pedaço de terra, fazia alguma coisa, em contrapartida pagava um percentual daquilo que ele produzia. E é o que a gente vai ver agora com a introdução do feudalismo, né, na Europa, que foi adotado aí mais ou menos no século X ao século XIII, e o regime representava, pelo qual se tornava um vassalo, né? Então, o que acontece? Um senhor dos escravos, ele tinha vassalos, ou seja, prestadores de serviços, de obediência e auxílio em troca de proteção e sustento. Pensa, não diferente do servil, do serviçal, o vassalo era uma espécie de empregado de um senhor que tinha um determinado negócio, um determinado pedaço de terra, e ali ele plantava, ele dava o sustento para sua família, mas boa parte daquilo era virado em impostos. Ou seja, não mudou muito, mas evoluiu bastante, da escravidão para serviçal, para vassalo e outras coisas, porque a pessoa começou a ter a sua própria, não o seu próprio espaço de terra, a sua própria terra em si, mas ela tinha algo onde ela pudesse produzir, ficar um pouco para si, e o restante dar ao seu senhor feudal. Assim, de certo modo, deixa de haver a exploração pelo homem, pois o trabalho servil, mesmo que de uma forma tênue e fraca, como eu comentei anteriormente, passa a apresentar uma certa bilateralidade, ou seja, um equilíbrio. Tem o senhor, que tem a terra, que tem o seu vassalo, que cede a terra, como hoje a gente conhece, sistema de arrendamento ou algo semelhante, que na época era bastante arcaico, e essa pessoa produz e paga determinado imposto para o seu senhor. Bom isso, muito bom. Evolução grande, mas sempre é interessante observar. E aí, o trabalho servil era um trabalho produtivo, mas não poderia ser considerado como um trabalho livre. Interessante isso. Mas sim forçado. A essência dessa afirmação repousa no fato de que o servo estaria ligado à terra, não podendo assim ser livre ou espontâneo em suas vontades, porque ele tinha obrigações com o senhor feudal. Então, uma observação interessante aqui, ó. Não poderia trabalhar para quem quisesse, somente para o seu senhor. Apenas para o seu senhor, havendo ainda a vinculação pelos laços hereditários, ou seja, obrigação do vassalo passava de pai para filho. Então, assim, houve uma evolução da escravidão? Houve. O cara tinha a terra, plantava, produzia, mas, em tese, ele ainda continuava sendo um escravo, com uma pseudo-liberdade, ou um pouquinho de liberdade, mas tinha. Evoluiu. As corporações de ofício, na Roma Antiga,
não se teve o cuidado de regulamentar o trabalho, até porque o regime adotado era escravagista. Não houve, contudo, a preocupação de dispor sobre organismos, entidades que agrupavam as profissões. E aí, organismos estes eram intitulados de collégia. O que significa collégia na época, né? Collégia era organizações de fundo religioso relacionados ao artesanato, ou seja, colégio de artesãos. Outra observação dentro dessa pequena observação, que é colégio não no sentido de escola, mas de agrupamento colegiado de profissionais. E hoje a gente tem muito disso, né? O colegiado dos profissionais do direito, o colegiado dos profissionais da área da saúde, enfim, tantos outros e inúmeros profissionais que de forma colegiada se auxiliam e se ajudam. As corporações de ofício no século XII possuem raízes históricas na Collégia de Roma e nas guildas germânicas. De forma bem direta e objetiva, a corporação medieval representa um grupo organizado de produtores visando o controle de mercado, da concorrência, além de garantir os privilégios dos mestres, nos casos seus dirigentes, né? Porque o mestre ele tinha uma função muito importante, e a organização ela era distribuída de 3 níveis: aprendizes, companheiros e mestres. Aprendizes submetidos estreitamente e diretamente à figura do mestre. Deu para entender? Aprendizes submetidos estritamente e diretamente à figura do mestre. Terminada a fase de aprendizagem, ascendiam à categoria de companheiros. E companheiros, o que era? Oficiais formados e qualificados em um ofício, uma profissão, mas sem condição de ascender à categoria de mestre. Ou seja, o mestre é o mestre, ensinava e nunca deixava com que a pessoa chegasse ao ponto de mestre, porque ele era o mestre, ele tinha que deter esse poder para que não viesse a ser tocado de alguma forma, né, ou perdesse o seu cargo, o seu posto. Então ele não ensinava tudo, ensinava um pouco. E os mestres, profissionais com amplo conhecimento e um ofício detentor de alguns privilégios deste. As pessoas que exerciam uma mesma profissão deveriam filiar-se de forma obrigatória às suas respectivas corporações. Caso contrário, não poderiam desempenhar seus ofícios. Mais ou menos como se fosse um sindicato hoje, né? Segundo Manuel Alonso Olea, as relações de trabalho nas corporações não eram estabelecidas entre trabalhador e a corporação, mas entre o empresário e o trabalhador, ambos na qualidade de membros da corporação. Tal relação pré-existiu mesmo a corporação e conservou aquele caráter durante toda a existência da corporação. O que aconteceu? No entanto, é que, muito rapidamente, o trabalhador, por conta alheia, tornou-se um associado de uma segunda categoria, enquanto que o controle da corporação passou à mão dos mestres, empresários no sentido estrito da expressão. Foi o que eu comentei anteriormente, né? Os mestres eram os mestres, ninguém podia tocá-los. E aí, com o advento da Revolução Francesa, as corporações foram abolidas e proibidas de existir, pois interessava a nova classe política, no caso a burguesia, que houvesse mão de obra abundante e livre para a respectiva contratação, porque até então os aprendizes eles eram ligados aos mestres, mesmo quando ascendiam eles ficavam ligados aos mestres. E a burguesia queria uma mão de obra livre, queria uma mão de obra barata, inclusive, que a gente vai ver aí daqui mais um pouco. Assim, apesar da sua estrutura um tanto quanto hierarquizada, a corporação representava alguma proteção aos trabalhadores. Com a abolição, o que se viu foi a degradação do ser humano, em face de uma ampla liberdade contratual, sem qualquer tipo de proteção. Quer queira, quer não, ao lado do mestre, ele ainda tinha proteção. Com a abolição, não tinha proteção nenhuma, estava ali, tem um serviço para ti, é tanto por dia, quer, não quer, beleza, tem alguém quem quer, a fila é grande. Era mais ou menos nesse sentido, assim,
Bem complicado, mas fazer o que, né? E aí, em face a uma ampla liberdade contratual, como comentei, qualquer tipo de proteção ele não tinha fixação de preços, condição de trabalho, por exemplo, e aí vai. Sujeitou-se o trabalho pago pelo preço vil, foi o que eu comentei antes, né? Ó, é tanto, quer, não quer, a fila é grande. Ou seja, um trabalho de pouco valor em condições praticamente subhumanas. Há relatos que trabalhavam até 18, 20 horas por dia, alguns deles, né? Uma observação que cabe aqui também. Durante todo esse período pré-histórico, período histórico pré-industrial, inexistiu qualquer sistema de proteção jurídica aos trabalhadores e, consequentemente, não se pode falar em direito do trabalho. Até então não se podia falar porque não era uma crescente nisso. Houve pequenas mudanças do período escravagista até senhores feudais e outras coisas mais, mas não houve uma evolução muito grande com relação à proteção do trabalho em si. Somente com a sociedade industrial é que a coisa começou a dar uma melhorada. O declínio da sociedade feudal, o crescimento das cidades e o desenvolvimento e a ampliação do comércio levaram a Europa Ocidental, a partir de meados do século XVIII, vejam só, estávamos antes no século XII e XIII, aí agora já pulamos para o século XVIII, aonde começou, olha quantos séculos se passaram, né, em meados do século XVIII, um extenso processo de transformação que marcou o estabelecimento do sistema capitalista como modelo econômico dominante. O acúmulo de capitais pela burguesia permitiu investimentos na produção, propiciaram o aperfeiçoamento de técnicas e a invenção e o desenvolvimento de máquinas capazes de fabricar milhares de produtos em pouco tempo. Ou seja, a Revolução Industrial modificou muitas e muitas coisas. Assim, antes vigorava um certo capitalismo de índole comercial, envolvendo atividades de bens decorrentes de relações comerciais nas áreas terrestre, marítima e colonial. A partir do século XVIII, com o surgimento das fábricas e com a exploração das atividades industriais, passa a surgir o capitalismo industrial. Bem interessante esse fato, vale a pena aprofundar um pouco mais o estudo. Não o farei aqui, mas sugiro que seja feito um estudo bem interessante, porque vale muito a pena saber mais a respeito. Em outras palavras, as mudanças nas formas de produção resultante, dentre outras coisas, e uma grande transformação socioeconômica que, em seu conjunto, passou a ser dominada ou denominada de Revolução Industrial. Em síntese, a Revolução Industrial compreende o conjunto de transformações técnicas, sociais e econômicas que surgiram com a sociedade industrial no século XVIII e XIX, na Inglaterra, e que, posteriormente, irradiou para a Europa, Estados Unidos e outros tantos lugares. Interessante que as grandes revoluções, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Colorida e outras tantas, surgiram na Inglaterra, que são precursores de uma série de coisas, de uma série de novidades e outras coisas mais que acontecem no mundo, surgiram na Inglaterra. Interessante. Outro fato a ser pesquisado: por que os ingleses estão sempre à frente de muitos de nós? Certo? E aí, assim, aspectos extremamente importantes do período. Sobre o aspecto social, pode-se destacar o fato de a sociedade tipicamente rural passou a ser substituída pela sociedade urbana. Então, século XVIII para o século XIX, para o século XIX, começou aquilo que a gente chama de êxodo rural. Já havia ali sinais de que, em não muito pouco tempo, as propriedades rurais iriam ser esvaziadas e as cidades iriam ser inchadas. E hoje a gente vê isso. No século XXI a gente está vendo tudo isso, né? Sob o ponto de vista econômico, a gente pode destacar que a produção, até então, antes da Revolução Industrial, ela era totalmente artesanal e passou com o aperfeiçoamento por métodos produtivos avançados tecnológicos a ser uma produção em larga escala. Se antes o artesão produzia 1, 2 por dia, a Revolução Industrial, com toda a sua tecnologia, produzia 10, 20, 30, 40 ou até mais. Pequenas oficinas de artesão foram substituídas por fábricas. Ferramentas foram substituídas por máquinas.
tradicionais fontes de energia foram substituídas por carvão e pela eletricidade. Uma grande evolução, uma grande evolução. E aí, como consequência dessas inúmeras mudanças sociais e econômicas nas relações de trabalho também se modificaram. A Revolução Industrial fez surgir o trabalho humano livre, por conta alheia e subordinada, e significou uma cisão, ou seja, um corte profundo e claro, definitivo entre os detentores dos meios de produção e os trabalhadores. Observação: paga-se o menor salário possível enquanto se explora ao máximo a capacidade do trabalho dos operários. Assim, nesse período de todo era necessário que nascesse o direito do trabalho com a sociedade industrial, que os dois pudessem andar juntos de uma forma equilibrada, para que hoje, depois de tantas lutas, nós pudéssemos ter o nosso querido vade-mecum com todas as leis compiladas e a gente saber exatamente aonde procurá-las e o que fazer com elas, nossos direitos e nossos deveres. E aí o que acontece? Com o surgimento do direito do trabalho, nasce também com a sociedade industrial, o trabalho assalariado por razões de ordem econômica, política, jurídica e social. Primeira delas, a principal causa econômica foi a própria Revolução Industrial, que trouxe mudanças metodológicas, que inclui o uso de materiais básicos, tais como ferro, aço, a descoberta de novas fontes de energia, como já citei anteriormente, carvão, eletricidade, entre outras, e também o desenvolvimento do transporte e dos meios de comunicação, como telégrafo, rádio. E aí um segundo ponto interessante é a principal causa política foi a transformação do Estado liberal, de plena liberdade contratual, em Estado neoliberal, ou seja, o Estado intervém na ordem social e econômica, limitando a liberdade plena das partes. Ou seja, começa a surgir aquela pequena intervenção do Estado tentando equacionar para que ambos tenham direitos e que ambos tenham deveres, e que não seja uma coisa desproporcional, que um só ganha e o outro só perde, como era no período feudal e no período escravagista ou semi-escravagista, né? Em outras palavras, o que a gente quer dizer com isso? Para que possamos compreender melhor, com a decadência do feudalismo surge a bandeira do liberalismo, onde as leis de mercado passariam a ditar regras na economia. E aí assim, com apego à liberdade de contratar, valorizando a plena autonomia das vontades e das partes, o capitalismo industrial acabou trazendo como resultado uma grande exploração desmensurada da força do trabalho e dos trabalhadores. Aí nesse sentido, o liberalismo econômico aliado ao não intervencionismo do Estado nas relações sociais e econômicas, ou seja, o Estado liberal, e o individualismo que marcou o campo jurídico, até então, fruto da Revolução Francesa de 1789, fez com que a desproporção de forças entre o trabalhador e o empregador se agravasse e gerou uma luta entre o capital e o trabalho. O que acontece? A crise era tamanha que até mesmo aqueles que defendiam o liberalismo perceberam e concordavam que o Estado não poderia permanecer por muito mais tempo sem intervir nas relações. A gente viu anteriormente ali que o Estado estava começando a querer intervir para servir como um fiel da balança, equilibrar esse negócio. E aí havia uma grande desigualdade de uma das partes. E aí houve a necessidade do Estado intervir. E dois fatores foram muito preponderantes nesse sentido. Em 1848, o chamado Manifesto Comunista, uma obra panfletária, trouxe ideias de socialismo. Já em 1848, ideias de socialismo científico, que foi escrita por Marx e Engels, grandes conhecidos nossos. E também, em 1891, a encíclica Rerum Novarum, publicada pelo Papa Pio VIII, no final do século XIX.
só fazendo uma pequena retificação aqui, pelo Papa Leão VIII, no final do século XIX, que aí começou a igreja começou a notar, não, mas peraí, tem gente que está sendo massacrada em prol de uma revolução que não está sendo equacionada. Então, como o Estado ainda não está intervendo na sua totalidade, nós, como representantes do povo, também temos que começar a fazer alguma coisa em prol dessa gente, porque senão ninguém vai fazer. E aí foi que houve realmente essa em 1891, como falei anteriormente, a encíclica Rerum Novarum. Vale a pena ver, porque é bem interessante, tá? Eu não vou discorrer aqui a respeito, porque são muitos os itens. As ideias defendidas em tais documentos, só uma breve pincelada aqui, tiveram grande relevância no surgimento do direito do trabalho, na medida em que contribuíram para que o Estado percebesse que não poderia deixar a regulamentação das relações de trabalho a livre negociações das partes interessadas, passando então a fixar normas estabelecidas, condições mínimas e proporção ao que havia anteriormente. Então havia de ter uma proteção aos trabalhadores, e essas normas deveriam ser respeitadas pelos empregadores. Começava então a grande revolução. Aí, no que se refere à causa jurídica, pode-se destacar que a principal delas foi a justa reivindicação dos trabalhadores de um sistema de direito destinado à proteção, passando alguns direitos básicos a serem reconhecidos no intuito de estabelecer, ao menos, uma igualdade jurídica entre trabalhador e empregador. Ou seja, diante de tais apontamentos, cabe ainda destacar 2 pontos. O primeiro deles, o direito do trabalho constitui como uma forma de proteção do trabalhador e trata-se de um processo dinâmico e de contínua transformação. A gente vê isso até hoje, todos os dias as leis estão evoluindo, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, então isso é interessante para ambas as partes. Se no passado o direito do trabalho surgiu diante de uma revolução industrial, com a renovação metodológica, tecnológica da época, houve certamente, e a gente vê isso, certamente encontramos um cenário semelhante, pois a cada dia temos sido surpreendidos com inúmeras inovações tecnológicas e questões sociais que têm contribuído para o surgimento de inúmeras outras questões que precisam ser discutidas. E aí a gente vê, em pleno século XIX, a gente está vendo aqui que trabalho em home office, a utilização de redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e outros tantos. Atualmente a questão da pandemia também nos pegou muito de surpresa, e aí gerou uma série de novos postos de trabalho, novas formas de trabalho, principalmente o trabalho online. E essas novas práticas trabalhistas, essas novas maneiras, essa nova relação de trabalho fez com que as nossas leis evoluíssem, e evoluíssem muito. O período pandemia, o período home office, redes sociais e outras grandes evoluções tecnológicas, a gente pode ver a diferença do período no qual comentava anteriormente no início dessa aula, que era um período de escravidão, depois de semi-escravidão, depois do feudalismo, depois da cessão de terras, depois impostos e outras coisas mais, para a Revolução Industrial na Inglaterra, para que hoje a gente pudesse estar aqui fazendo as coisas, muitas delas em home office, de uma forma tranquila, calma, serena, e ainda gozando e aproveitando de grandes lutas e grandes contribuições que todos esses nossos precursores fizeram com relação ao direito do trabalho. Então, assim, essa pequena introdução aqui histórica e rápida para que nós venhamos entender um pouco mais e pesquisarmos um pouco mais o que realmente significa direito do trabalho. Ele não é somente ao trabalhador, ele é ao empregador também. Ambos têm deveres e ambos têm direitos, e que venhamos a respeitá-los todos eles, ok? Eu sou Roberto Puz, encerro essa aula, sou acadêmico de Direito da ESUCRE e estarei aqui postando novos vídeos futuramente, os comunicarei. Obrigado pela atenção,
Obrigado pela atenção, obrigado pela aula e obrigado pelo ouvido de cada um de vocês.